Boa noite. Eu vou trazer aqui uns assuntos um pouco para provocar reflexão, provocar o pensamento fora da caixa, vamos dizer assim. Estamos acostumados muitos a ouvir sempre as mesmas coisas e pensar, e a gente fala sobre a grandiosidade de Deus, fala sobre a obra, né? E costumamos dizer que para sentir, para ver Deus, basta olhar para fora. Tudo que você vê é Deus, tudo é a obra divina. Para sentir Deus, você olha para dentro de si. E quando a gente fala da onipotência, onisciência, presença de Deus, nós precisamos olhar para fora do nosso planeta, porque o nosso planeta é muito pequeno para definir dentro dos nossos modelos mentais o que é realmente Deus, que é uma vontade suprema, o princípio primário de todas as coisas, né? Como disse Jesus, Deus é um Pai de amor. E só um Pai de amor podia construir uma obra tão grande, né? E a gente fala que a obra divina foi feita em 7 dias, que é a Terra. E o que é esse tanto de planetas? E o que é tudo isso que a gente desconhece? Então, é essa abordagem que eu quero fazer para vocês hoje. Então, eu trago aqui esse rapaz aqui, esse senhor, chama-se Camille Flammarion, né? Ele nasceu lá em 1793, desencarna em 1872, com 79 anos. Bom, quem é ele? Ele era um trabalhador rural que era ficcionado por entender o universo, entender planetas, entender a grandiosidade que estava fora da Terra, porque resbalava nas experiências dele. Ele, aos 19 anos, vai fazer uma narração, chamada de Narração do Infinito, onde ele, né, pelos conhecimentos de astrologias que ele vinha estudando, vai ter contato com um espírito que era amigo encarnado, desencarna na Terra, e esse espírito vai para um planeta 48 mil anos-luz distantes da Terra, e de lá ele vai, através da mediunidade dele, narrar para ele o que ele registra, o que ele vê, o que ele está observando, né? Vai mostrar aí também um pouco da evolução. E aí ele vai falar sobre formas desconhecidas da Terra, de alma das plantas e outras temáticas não tão abordadas no meio espírita. Bom, o nome desse espírito é Lume, ele vai se identificar como Lume. E esse Coelius é o Camille Flammarion. Então ele vai narrar esse diálogo, que tem várias luzes que vão acontecendo, ele vai transcrevendo essas narrativas e vai fazer várias perguntas para esse espírito, né? E ele pergunta assim: por onde desejais que comece a narração? Aí ele fala: se bem me lembro, quando mãos trêmulas fechei seus olhos e você desencarnou. Começa daí sua narração. E sabendo que isso aqui era lá em 1700 e pedrinha, então muita coisa que vai ser dita aqui era desconhecida na época. E já estava lá escrito, né? E ele não vai se deter em escrever o que ele vê, né? E esse jovem pega essa narração, vai até Allan Kardec em 1853 e apresenta isso para Kardec e fala: olha, eu tive uma mediunidade, psicografia, e tem esse livro, vê o que você acha. Kardec fica impressionado, porque era tudo aquilo que Kardec já vinha estudando para escrever. Então, bem interessante, e Kardec ainda vai chancelar esse livro. Então ele vai falar sobre o mundo superior, ele vai falar sobre capela. Aqui eu vou só dar uma passagem. Ele vai dizer o seguinte, que ele sai da Terra e vai para um planeta muito distante, e que lá ele chega, ele se assusta, porque quando ele vê o espírito chegando nesse planeta, ele vê que os átomos desse planeta vêm até ele e formam um corpo espiritual para ele. Não de carne igual o nosso, mas um corpo mais sutil. E ele vê que algumas pessoas estão conversando e eles vê que eles observam algo. E aí ele começa a olhar ao distante no espaço, ele vê que ele vê uma distância muito longa, só que ele vê com muita clareza. Porque ele não está vendo mais com os olhos do corpo, e sim com os olhos da alma, que não tem limite. E aí, em resumo, o que ele faz? Ele vai falar que essa intuição, essa percepção, mesmo a 48 mil anos-luz da Terra, ele consegue olhar para o planeta Terra e identificar no planeta Terra o que ele está vendo naquele momento com aquela distância. E para que a gente possa avançar, só para entender como é que ele faz. O Sol está iluminando a Terra. Ele olha para a Terra e consegue bloquear a luz do Sol. E para que a gente entenda o conceito que vai ser abordado aqui, é assim: tudo que acontece
é banhado por uma luz. E essa luz vai se espargir no espaço. Então, toda vez que ele quiser ver o passado da Terra, ele se afasta. Toda vez que ele quiser ver o presente, ele se aproxima. Então, gravem essa mecânica. Se eu me afastar da Terra, passo para trás, eu vou ver as eras passadas da Terra. Porque saiu uma imagem da Terra e ela vai andando no espaço. Então, da onde eu estiver, eu estou vendo a imagem do passado. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se eu olhar para o Sol, qualquer hora do dia, se eu olhar para o Sol, aquele raio do Sol que bate em mim, tem 8,3 segundos que ele saiu do Sol. Eu só vou sentir ele 8,3 segundos depois que ele saiu do Sol. Se a Terra se afastar mais, vai demorar mais para eu ver a luz. Quando eu olho para o Sol, aquela luz, tem 8 minutos que ela saiu e está vindo para a Terra. Se eu aproximar do Sol, vai diminuir esse tempo. E assim ele vai nesse planeta, que é a característica dele, que os habitantes dele conhecem os planetas vizinhos. Então ele consegue enxergar o passado e o presente da Terra até então. E é isso que ele vai narrar para nós. De que forma? Ele vai, eu vou só passar aqui, ele vai olhar alguns aspectos da Terra. Ele está dizendo aqui, ó, se eu me afastar, eu vou conseguir ver o dilúvio, o paraíso terrestre de Adão e Eva. Ele conseguiria, está dizendo, se eu me afastar mais, eu consigo ver mais as eras da Terra, né? E aí ele vai passar aqui para a segunda narrativa e agora ele vai descrever o quê? Ele olhou para a Terra e está vendo um planeta de provas, expiações e prisão. Porque quando estamos agora, igual a gente está aqui, a gente está numa prisão, porque o espírito é limitado. Então ele olha e fala, eu via de forma nítida os continentes, os mares, os nevoeiros, os rios, mas o importante, eu não usava telescópio, microscópio, sondas, naves, eu via com meus próprios olhos. Olha o tamanho do poder da evolução. Hoje a gente chega aos 40, já tem que colocar um óculos ou ficar forçando a vista. O cara está 48 anos de luz da Terra e olha para a Terra e vê detalhes da Terra. Isso é um poder do espírito, fora da matéria densa, que é o que a gente ocupa. Então, ele olha para a Terra e vai diagnosticar que ele está olhando para a França. E aí ele vai ver a Revolução Francesa. E aqui começa a chamar a atenção dele, porque aqui o mundo muda. Então, em 1789, o mundo começa a mudar, porque vai se instaurar o iluminismo na França e as pessoas vão começar a pensar fora da caixa. É aí que ele está vendo esse movimento. E ele vai ver várias coisas. Ele vai ver o primeiro, estourar uma revolução interna, que vai ver Francisco I e Carlos V, que vão fazer grandes movimentos no planeta como um todo, até chegar nas Américas e conquistar os Incas, os Maias, os Astecas, os índios brasileiros. Então vai começar tudo por aí. E aí ele vai ver várias coisas, inclusive ele vê até Joana d'Arc. Vocês lembram falar de Joana d'Arc, aquela que foi queimada na fogueira, que disse que era bruxa, que tinha uma mediunidade? Até essa, ele vai ver essa época aí. Então ele vai ver essa guerra estourar na França, e aqui vai mudar o mundo, essa guerra, porque vai tirar o poder da Igreja Católica, vai tirar o poder dominante da monarquia e vai trazer a parte da política para nós, né, os congressistas. Ele vai olhar para cá, poucos anos depois, né, ele vai ver esse massacre, que foi um dos mais fortes que a humanidade conheceu. O maior massacre religioso foi frente a essa igreja de São Bartolomeu. E nessa época, São Bartolomeu estava encarnado. São Bartolomeu é o espírito protetor, orientador de Bezerra de Menezes, né? Então aí ele está encarnado, Bezerra também está aí nessa época. Tá? Aqui ele vai falar do primeiro rei da França e do rei de Portugal, da Espanha, né? Então o rei da França e de Portugal, na época Roma dominava tudo para lá e eles dominavam para cá. E eles vão contribuir aí para a formação das Américas, né? Aí Joana d'Arc sendo crucificada, sendo queimada viva. E aqui também a gente traz um outro detalhe, né? Para quem é do mundo espírita e que estuda um pouquinho, a gente traz a informação, Joana d'Arc foi a última reencarnação de Judas, né? Então a última encarnação que se tem registro era Judas ali acertando os últimos débitos com a própria consciência. Então ele olha para essa época, né? Em 1400, ele estava olhando em 1700, ele se afasta, olha em 1300, 1400, aí ele vai vendo, cada vez que ele se afastar, período de 100 anos, 30 anos, 40 anos, ele vai vendo
novas imagens que estão andando pelo espaço. É isso que ele faz. Aí vai ver esse Felipe e esse Fernando aí, que vão conquistar as Américas, vai falar dos reis católicos. Então aqui é bastante coisa para a gente ver aí num outro momento. Já foi dito, só estamos relembrando, né? E aqui ele vem para as Américas, conquista o Uruguai, o Paraguai, né? Naquela parte dos castelhanos ali, e lá tinha os Incas e os Maias. E um povo na Amazônia que também foi conquistado, que foi descoberto agora recentemente, né? E aí ele vai ver a França até na época da Reforma Protestante, que é quando o protestantismo, né? Os astecas, os incas. E aqui ele vai olhar, aqui começa a ficar interessante. Aí ele volta mais a visão dele. Aí ele vai ver Roma na época de Jesus. Essa era Roma quando Jesus foi crucificado. Essa era a visão do comércio de Roma. Era isso que se descreve lá dentro das visões espirituais que se tinha no Coliseu, onde matou tantos cristãos ali. Então, era essa imagem. Aqui nós vamos ver o Tibério Cláudio, que era o imperador na época de Jesus. Quem conhece a história, né, quando Emmanuel vai ver Jesus, ele estava servindo a esse imperador aí. Ele faz aquela carta, que ele escreve Jesus da forma maravilhosa que, inclusive essa carta tem lá no Vaticano, né? Era parte de um arquivo do colecionador, tem a carta de Emmanuel, assim descreve Jesus. Isso há 2000 anos. Aí nós vamos ver aqui também Pompeia. Emmanuel, será de 2000 anos, vem para essa cidade maravilhosa, que também era conquista, que fica lá na Grécia, se eu não me engano, a geografia. E aquele vulcão lá atrás, que é o Vesúvio, vai explodir e vai dizimar essa população. Aí, inclusive, Emmanuel, que era o mentor do Chico na atualidade agora, né? Ele vai desencarnar aí junto com a filha, cego. E ele não consegue correr da lava e morre aí. Depois de isso, ele vai acontecer isso aqui 84 anos depois de Cristo. Então, depois que Cristo é crucificado, 84 anos depois, eles vão estar aí. Eles vão desencarnar aí. E aí vem Nero, que é o imperador sequencial depois de Tibério, e ele vai perseguir os cristãos que seguiam Jesus, vai mandar crucificá-los numa via e vai atear fogo nessas cruzes. E ele queria tomar o poder de Roma porque o parlamento de Roma queria tomar o poder dele. Então ele põe fogo nos cristãos e põe fogo em Roma. Isso ficou muito conhecido nos livros de história, né? Quando ele incendeia os cristãos e Roma. E aí nós vamos ver agora, ele vai vendo essas passagens da terra, e aí ele olha para a época de Jesus, exatamente na Via Crucis de Jesus. E ele narra dessa seguinte forma: a Judéia veio colocar sobre minhas vistas diante de Jerusalém. Jesus, carregando sua pesada cruz, subia custosamente a colina do Gólgota, escoltado por tropas de soldados, seguindo a população dos judeus. Ele via Jesus no divino sacrifício. E quando ele olha, é essa imagem que ele vê. No momento que Cristo carregava a cruz e ia para o Calvário lá para ajudado pelo Cirineu, e também as pessoas pouco falam disso, né? Ah, Jesus carregou a cruz. Jesus teve a ajuda de um Cirineu que carregou, que ajudou Jesus, né? Então, até o mestre contou com a caridade de alguém. Também era um exemplo aí que ele dava. Bom, feito isso, a gente vai ver aqui uma última imagem, que é quando, na época de Jesus, esse era o templo. É aí que estavam os fariseus. Ali do lado a gente vai ver a fortificação Antônia, onde Emmanuel ditava as regras ali, onde Pôncio Pilatos ficava ali, não está aquelas duas torres. Jesus foi condenado aqui, ao suplício. Né? Então, isso é umas imagens que se tem. Bom, e aqui, só para fazer um outro rescaldo, a gente vai falar de Júlio César, vai falar de uma encarnação do Júlio César. Depois ele diz que reencontra, ele olha para Roma e vê Júlio César. Depois ele olha um pouquinho para Roma mais na frente, ele vai ver esse Júlio César, que depois vai voltar como Alexandre. Aí tem os livros de história, tem os filmes de história, a Netflix fala sobre o Alexandre o Grande, as conquistas, né? Então, Júlio César, lá nas guerras da Gália, vai encarar um combatente lá, esse Vercingetorix, e Júlio César, que na verdade é Alexandre. Alexandre vai lá conquistar as Gálias, que na verdade era a França, Paris, vai conquistar quando ele tinha o nome de Gália, e depois que ele conquista e massacra a Gália, ele volta depois como
Napoleão III. Então, aquele país que ele invadiu, dizimou, acabou, ele vai como Napoleão, que será agora o maior defensor da França, de Paris. Então, olha só como é que a espiritualidade vai trabalhando aí nesse jogo das encarnações. E aqui são eles em fotos opostas, em épocas diferentes e a mesma personalidade. Napoleão, aqui, lá, primeiro conquistador, Alexandre o Grande, que conquistou o maior império conhecido na Terra na época dele. Ele conquistou, Roma cresceu tanto que depois foi destruída dentro da própria grandeza dela, porque não conseguia proteger. E depois ele volta novamente como Napoleão, também amador de cavalos, né? E mostra aí o poste parecido. Depois ele vai olhar para o Egito, vai ver as construções das pirâmides, aí ele avança um pouco a visão, aí vai ver Isaías profetizando lá na Judéia. Então esse espírito ele vai narrando tudo que ele está olhando, nos tempos e nos espaços que ele está vendo. Inclusive ele vai ver a China se formando e boa parte da China é desconhecida. Aqui Isaías pregando e ali os escravos construindo as pirâmides em Roma. O que ele está dizendo para nós, resumidamente? Que os espíritos desse planeta, que fica em capela, que fica a 48 mil anos de luz, é comum para eles olhar para planetas até 50 mil anos de distância deles e enxergar em detalhe cada era, cada prova, cada momento que essas humanidades viveram. Ele está dizendo, eu estou nesse planeta, que hoje é um planeta mais avançado do que a Terra, e dadas as minhas evoluções, eu consigo ter essas visões. E é comum desse planeta olhar para a Terra, ou para Marte, para Júpiter, para Saturno, para Urano, para Vênus, e ver o que lá acontece. Sem uso de instrumento ou aparelho. Né? Somente com os olhos da alma. E por que eles têm essa capacidade? Porque eles velam, devido ao nível hierárquico elevado que eles têm, eles olham para cá para saber como nos ajudar. Porque aquele que mais avança volta para ajudar aquele que ainda precisa de ajuda. Aí ele vai falar também disso aqui, que é muito falado no meio espírita, né? Platão, né? Pouco antes de Júlio César, Platão, lá na Roma, falou sobre uma cidade, ele desdobra, ele tem uma visão de uma cidade chamada Atlântida. E essa cidade realmente existiu, submergiu, esse povo deixou de existir, depois ele vai lá até formar um pouco do povo de Roma. Platão é a primeira pessoa na história a citar. Platão, que também é uma das encarnações de Chico, né? E a ciência descobriu agora a posição dessa cidade histórica debaixo do oceano. Comprovado cientificamente. Aí ela ficava ali, ó. Olha lá, Atlântidas, olha aqui Lemúria. Então, quando a Atlântidas, olha onde ela fica lá? Perto das Américas. Entre o Brasil, né? Na época era isso aí. Depois aquele continente vai afundar e esse aqui vai surgir, Lemúria. Depois esse aqui afunda, aquele não levanta e o mundo se redistribui de outra forma. Isso é assunto para uma outra hora, né, Ju? Aí aqui ele fala das Gálias. Para a gente voltar agora e falar das Gálias, as Gálias, a França era Paris, antes de ser França, antes de ser Paris, era um país de muito pântano, de muita floresta. E ali estavam os pensadores da Gália. E aí está uma das primeiras encarnações conscientes, mais evoluídas de Emmanuel, como esse druida. Né? Até quem assistiu o filme Allan Kardec fala lá na hora da mesa que ele é dito como... ele estava sendo revisto, sendo reencontrado por aquele espírito que se chamava Allan Kardec. É daí que ele vai adotar o nome Allan Kardec. E na verdade o nome dele era outro, né? O professor Levaí, né? E aqui ele vai falar sobre uma coisa que eu disse da outra vez, né? Que a gente vê o som, a luz, a matéria, tudo como as propriedades da natureza. Mas ele revela aqui para Kardec que a atração é mais rápido que a luz. A ciência diz assim, não existe nada mais rápido do que a velocidade da luz. O meio espírita diz que o pensamento, a velocidade do pensamento deixa a luz parecendo que você está andando em triciclo. E ele ainda vem e diz que a atração, isso lá em 1800 e tarará, que a atração é mais rápido que a luz também, porque ela chega a ser quase instantânea. E é uma das propriedades da natureza que a gente desconhece, mas vai conhecer, ainda evoluir para isso. Então ele vai falar sobre os movimentos etéreos constitutivos da luz.
ele vai dizer que eles nem são luminosos, né? Então, por que eu estou falando de luz? Porque a luz é o que, ou seja, tudo que aconteceu no planeta Terra, no momento que acontece, emite um raio de luz e sai a andar pelo espaço. E quanto mais eu me aproximar, mais claro fica. Quanto eu me afastar, mais difícil fica. Porém, a gente conhece a luz assim, eu estou olhando para essa tela e estou enxergando, porque está iluminado. Mas na visão do espírito, a luz não precisa da luz. Ou seja, se eu tivesse em espírito, tivesse tudo apagado, eu enxergaria muito melhor do que se tivesse luz. Eu não necessito da luz para enxergar. Por isso que o espírito de lá ilumina, o sol ilumina o planeta. Então quem está iluminando a Terra nesse momento? O Sol. Ah, mas está escuro. Mesmo assim ele está jogando projeção na Terra. E essa luz que o Sol projeta vai levar a imagem daquilo que aconteceu. Perpetuamente e sucessivamente, ininterruptamente para o espaço. Por isso que outras civilizações nos conhecem, né? Na vida nada se destrói. E aí ele vai falar sobre a vida espiritual, e somente quando a gente entende que a vida é espiritual, a gente está pronto para a imortalidade. É isso que ele está dizendo. Bom, esse foi só um rescaldo, que acabou ficando muito grande, mas vamos agora para a segunda parte. Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, as luzes, as claridades, as cores, aspectos, tons, ruídos, harmonias, tudo isso não passa de formas. Que no seu planeta você precisa de orelha, ouvido, olhos e boca, para perceber. Nós, na modalidade desse planeta, essas modalidades entram nos seus pensamentos pelos olhos, orelhas, olfato e paladar. Mas existe uma infinidade de coisas na natureza que vocês desconhecem. E a gente vai ver alguma delas aqui. Ele diz assim, a matéria própria, tudo que a gente vê como físico, na verdade nem físico é. Tudo é constituído de átomos. Aí fala, os átomos se juntaram e formaram moléculas. Na verdade, a gente não toca em nada. Se eu pegar na minha mão e fizer isso aqui, eu não estou tocando. Fisicamente estou tocando, espiritualmente não. Porque a energia, ela cria um campo magnético em volta. É isso que ele está dizendo. E ela é perpétua. Então, assim, o átomo nem fica se movimentando, né? Porque diz que o átomo tem tanta energia, mas ele fala que não. E se a gente pensasse na Terra, o que está segurando a Terra onde ela está? A atração. Lembra da atração que a gente falou que pode ser mais rápido que a luz? Então tem uma velocidade tão maior do que a luz, que é a atração, que segura a Terra na posição que ela está e projeta ela numa velocidade de 106 mil quilômetros por hora. É o mesmo diâmetro da Terra. Né? Então ele diz assim, a Terra está vagando no espaço, não é no vazio, mas é no infinito, e qualquer visão que vocês tenham sobre o universo, para vocês ainda é muito precário. Está dizendo, dadas as coisas que a natureza existe que vocês desconhecem. Bom, aí agora ele parou de olhar para a Terra, parou de ver as visões da Terra e falou assim, os organismos que vibram sobre. Agora ele está olhando para Marte, para Uranus, Vênus e Saturno. Uranus é Urano, só que naquela época se escrevia assim. Então ele está dizendo, eu estou olhando para Marte, estou olhando para Urano, para Vênus e para Saturno. E eles são iluminados por um sistema binário. Só que a gente não tem dois sóis aqui. Não tem uma pegadinha aí, você está falando que é estrela binária, estrela dupla, você está dizendo que é dois sóis. Pode ser que na época que ele está olhando, que tinha dois sóis. Hoje só tem um. Né? E ele fala assim, que um desses planetas, ele vai dizer assim, eles são fortemente eletrizados. O que é isso? Ele está dizendo, existe um sentido elétrico, que para vocês é desconhecido. Ele vai dizer assim, eles têm a capacidade de ver, ouvir e sentir. Para melhor expressar, conhece a natureza, sem olhos, sem orelhas e sem olfatos. Então está dizendo que o cidadão, o ser humano que está encarnado num desses planetas, que ele não é todo o Sol, ele não precisa da orelha, do olho e do olfato. Porque lá é um mundo diferente, é eletrizado, é como se ficasse uma corrente de energia em volta desse planeta. E ainda assim tem vida. E como é que eles veem isso? Com os olhos da alma, né? Aí ele coloca assim que lá há um sentido elétrico. E esse sentido elétrico deixa que eles enxerguem tudo que está acontecendo. Aqui acontece coisa parecida. Quando a pessoa fica cega, ela não consegue
andar, caminhar, se locomover e ter visões e percepções que nós com os olhos abertos não conseguimos, basta nos privar de um sentido e nós vamos ter aí percepções diferentes. Então eles enxergam em raios ultravioleta. Então eles conseguem perceber ultravioleta. E como é que nossos telescópios funcionam? Não é pelos olhos que eles não têm, é pelas ondas de ultravioleta que eles pegam, né? Essas funções. E aí ele vai colocar assim que a consciência vai que a imortalidade vai estar apto para a mortalidade aquele que não é tão dependente dos olhos físicos, do ouvido, do nariz, do pensamento. E ele vai colocar assim: um indeterminado número de sentidos existe em outros mundos. Aqui nós temos visão, audição, paladar, sentimento, terceira visão, intuição, premonição, e ele está dizendo que existe um número indeterminado em planetas afora de sistemas e sentimentos que nós desconhecemos, que são os fatos maravilhosos da criação. A gente vai ver uns dois aqui. E ele botou aqui: a luz se perde no espaço, tipo, o Sol ilumina a Terra, joga aquela imagem para o espaço, ela vai se perder? Vai se aniquilar? Não. O espaço não tem fim. Ela vai ficar distante e vai se atenuar. Mas o importante, isso aqui a gente já falou, né? São espargidos pelo espaço, pelos acontecimentos. E aí ele coloca assim: em outros mundos, a vida orgânica difere da existência na humanidade. Ele vai dizer assim, tem mundos que ninguém se alimenta. E como é que é isso? Veja bem, se eu pegar a Divoene e levar para um planeta que não precisa se alimentar, ela precisa de quê? Ela precisa de tubo digestivo e entranhas? Não. Então a natureza não vai constituir um corpo para ela que tenha tubo digestivo e o intestino, porque lá não se alimenta grosseiramente como a gente alimenta aqui. Já começa dizendo, ó, nesse mundo eletrizado se absorve energia. Você não precisa da orelha, você não precisa do olfato, você não precisa do paladar. Você também não precisa do tubo digestivo e você também não precisa do intestino, porque você não vai absorver nada, então a natureza vai criar um outro tipo de corpo para você. Ainda assim é um espírito. Então, ele começa a dar umas características desses planetas. Aí ele pergunta assim, peraí, nós somos ou não somos o tipo absoluto da criação, conforme está em todos os lugares? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim, somos a imagem e semelhança de Deus no espírito, não no corpo. Né? Então ele vai colocar que existe muito tipo de corpo e alma, só o que é permanente é o espírito. Desculpa. Vamos para a quarta narrativa, que vai dar tempo. Vai dar tempo. Vou conseguir fazer um bom rescaldo, vai acontecer. Veja bem, então ele falou de um mundo eletrizado, que não precisa de corpo, alguns sentidos que a gente tem. E agora ele vai dizer assim, agora eu vou dizer, eu estou nesse planeta. Ele vai descrever esse planeta que ele está. Ele está dizendo que esse planeta tem dois sóis iluminando ele. Um de brancura argenta, ou seja, um sol branco, porque muita gente conhece, mas tem sol branco, tem sol amarelo, tem sol verde, vermelho, depende do prisma que a gente veja. O nosso sol a gente fala que é uma bola de fogo incandescente, não é? É uma bola de energia, porque a energia é muito quente a gente vê. Ele vai dizer então que ele está 7/4 séculos da Terra e está vendo esses dois sóis, está iluminado por eles. E aí vai dizer assim, ó, minha vista, nesse planeta que está, ele vai dizer assim, minha vista se fixou sobre um dos planetas do Sol de ouro, está dizendo que é um Sol amarelo. Neste planeta existe vegetação, animais semelhantes ao que ocorre na Terra. Suas formas se aproximam das terrestres. Os organismos estejam aclimatizados de modo diferente, está dizendo. Ó, tem vegetação, tem animal, porém é diferente. Parece com de vocês, mas não é igual a de vocês. É isso que ele está dizendo. Como que ele vai dizer? Há um reino animal análogo ao vosso, ou seja, um reino animal parecido com o de vocês. Peixes nos respectivos mares, quadrúpedes na atmosfera, só que o ser humano aqui voa. Olha que informação, ele está dizendo, olha, é como se fosse uma cópia mais desenvolvida da Terra.
Mas aqui é tão rarefeito as formas físicas que aqui o ser humano está volitando. E aí o Kardec vai dizer depois que é isso, né? No planeta mais avançado, a matéria é menos densa e a gente pode flutuar as longas distâncias. Aqui a gente precisa de avião, barco, mover tudo, né? Então ele coloca que os homens se aproximam da conformidade, ou seja, são parecidos conosco, não iguais. Vamos dizer que são primos evoluídos nossos. Então veja que ele agora já está dando a característica de um outro planeta. Aí ele vai descrever esse cidadão. Eu falei, é parecido com você, mas quer ver como é que é esse cidadão? Ele diz assim, ele tem um crânio despido de cabeleira, ou seja, tem um crânio, mas não tem cabelo. Ele tem 3 polegares grandes e finos, em lugar de 5 dedos. Ele está dizendo na mão dele. Ele tem 3 polegares grandes e finos, não 5 igual de vocês. E os 3 outros no calcanhar. Então ele não tem 5 dedos no pé. Ele tem 3 também no calcanhar, ao invés da palma dos pés. As extremidades, ou seja, ele está dizendo o braço e a perna dele não é rígido igual de vocês. É flexível. Consegue se contorcer com muita facilidade. E é como se fosse de borracha. Mas eles têm 2 olhos, nariz, boca, que torna a fisionomia parecida com a de vocês. Mas olha que eles têm um crânio sem cabelo, braços emborrachados e assim sucessivamente. E ele diz assim, não possuem 2 orelhas. São abertas lateralmente na cabeça, igual as nossas, fica do lado deles. Eles têm um topo, pavilhão cônico, como se fosse uma concha, para captar todo tipo de som. Só que instalado na parte superior do crânio. Então ele está dizendo, não tem 2 orelhas do lado, tem como se fosse uma concha em cima da cabeça, onde ele consegue ouvir tudo. Não é meio bizarro isso? O conceito de beleza lá também é diferente do nosso. Muito diferente. O Júlio lá ia ser um príncipe, né? Vamos ser sinceros. E eles vivem em sociedades, mas eles não andam nus. Olha o que ele está dizendo aí. Aí ele diz assim, existe uma distinção profunda e imaginável. Ele está dizendo que a matéria é mais sutil, lá o peso é menor, o calor é diferente. O que define exatamente nós que estamos sentados aqui nessa sala? A nossa atmosfera, o nosso nível de evolução, o nosso planeta, a natureza, as energias nos condensam a ter esse tipo de corpos. Mas quando a gente avançar para um outro planeta, lá nós vamos encontrar outro tipo de vida condicionada àquele planeta através do calor, através da densidade, do peso do ar, da luz. Tudo isso é que vai formar um corpo diferente, porém aquele corpo é habitado por um espírito. Essa que é a igualdade que a gente fala, né? Aí ele fala assim, agora eu vou olhar para Titã, que é uma lua do sistema de Saturno. Saturno é um planeta grandão, com os anéis em volta. E aí tem a lua de Titã. Inclusive o ser humano estuda muito essa lua. Diz que ela é riquíssima em diamante, água e minérios desconhecidos para a Terra. Como é que ele sabe que uma lua de Titã é tão longe, tão grande, e tem minérios que a Terra desconhece? Porque a luz que projetou nesse minério chegou na Terra, não existe elemento químico na Terra para descrever esse minério. Por isso que ele sabe que é algo que a Terra desconhece. E ele coloca assim, o sistema de Saturno e de Mercúrio não se assemelham em nada com aqueles da Terra. Olha só como é que eles são. Se os visse pela primeira vez, não identificaria neles o quê? Eles não têm cabeça, eles não têm membros e eles não têm sentido. Veja bem, não tem cabeça, não tem braço e perna, não tem sentidos. Então como é isso? Tenta imaginar aí vocês, porque eu estou tentando até agora entender como é que é esse ser humano que vive lá. Sem cabeça, sem sentido e sem membros. Ainda assim é um tipo de ser humano. Mas ele não falou lá no início que ele ia falar de coisas desconhecidas da Terra? Então a gente não consegue entender ainda o que é essa profundidade. Mas ele vai dando pistas. E a diferença desse cidadão lá, dessa lua de Titã, é que não existe sexo. Não tem macho nem fêmea. Olha que legal isso, né? Dá para pensar num planeta, como é que se reproduz, né? E ele está dizendo, não existe sexo para essa raça humana, nem para as plantas e nem para os animais. Existe animal, existe planta, existe homem, mas não existe a condição macho e fêmea. Reprodução assexual. E aí, não é estranho pensar nisso? Não fica meio assim
Como é que a gente vai falar, né? Como é que é a geração? A geração se processa espontaneamente em algumas ilhas. Então ele está dando uma pista. Ó, o planeta tem água. Em alguma ilha tem algo que torna eles férteis a gerar instantaneamente os seus descendentes, mas não através de uma relação assexuada, como existe aqui. Então as crias não se formam em órgãos femininos, como é que na Terra, no útero da mulher, que a gente vai lá e usa o útero, né? Ele está dizendo que aí tem outros tipos de reprodução e essas ilhas férteis é que vão dar as condições para que eles possam se reproduzir. Mas olha que interessante, mesmo descrevendo esse planeta desse jeito, ele diz assim, tentar explicar esse processo no detalhe seria inútil, porque nesse momento vocês ainda não vão conseguir conceber como é feito isso. Aí vem a ciência, 150 anos depois, está estudando essa lua aí e tem bastante informação dela, só não conseguiu provar essa humanidade, mas a ciência está lá. Aí ele vai dizer assim, que legal, se não tem sexo, não tem macho e fêmea, e a reprodução é instantânea, então também não tem casamento. Casamento é instituição falida lá. Para que casar? Para reproduzir? Não tem sentido, né? Então ele diz assim. Só que lá existe uma coisa diferente. A amizade lá é muito superior. Então veja bem que não é pelas relações carnais, a amizade é verdadeira, eles conservam isso. Então o sentimento de amor é através da amizade, não através do sexo oposto. Ou do sexo igual. Já tinham pensado nisso, Júlio? É interessante, né? Bem diferente, é um assunto estranho, né? Mas aí eu vou dizer assim, mas a gente está achando estranho dizer que não tinha sexo? No início da nossa humanidade também não tinha sexo. Na época do protozoico, protozoico, ou seja, quando era só ameba, antes da gente formar a natureza, os primeiros, lembra da oitava série, quando eles falam do girinhozinho? O girinhozinho saiu do rio e foi para a margem, lá se multiplicou, foi criando aquela unicelular, não tinha sexo. E eles eram cegos, surdos e mudos. Então nós passamos, quem sabe eles lá não estão passando por esse mesmo processo para chegar nesse processo que nós estamos hoje. Eles também estão no processo de evolução. Então é isso que ele está dizendo, olha, vocês também começaram assim, não se assustam não. Olha lá, a divisão do sexo só se fez relativamente tarde na história da humanidade. Nosso planeta tem por volta de 14 a 17, a ciência fica brigando com essa data. Mas vamos entender que seja 14 bilhões de anos que a Terra, segundo a ciência, se constituiu. Nesse projeto de 14 bilhões de anos é que depois se formou tarde na história a sexualidade. Até lá no início nós começamos, talvez como eles, sem cabeça, sem membros, sem sentidos, amebas. É isso, porque a ameba não tem cabeça, não tem membros, e depois ela vai formar até formar o primeiro ser vivo, né? E a ciência morre e tenta explicar até hoje. Bom, aí ele vai dizer assim, o tempo ainda permite, né? Nesse planeta, um ano deles equivale a 10 do nosso. Olha a diferença. Você sabe como é que é calculado o tempo na Terra? Igual a gente tem um ano de 365 dias. É isso? 365, né? Você sabe o que é isso? É a rotação da Terra. Então, quando a Terra está rodando, ela vai girando, completando uma volta em volta do Sol. Aqui está o Sol. Né? Então, ela vai girando na sua velocidade e vai dar uma volta no Sol. Quando ela der uma volta no Sol, ela leva 365 dias para sair da posição primária e dar uma volta e encostar na mesma posição. Isso é que usou-se para calcular o tempo. Ele está dizendo que um ano dele, o nosso planeta vai fazer isso 10 vezes. Então, o nosso tempo passa diferente do tempo deles. E assim eles calculam o tempo, né, de percorrer. E no momento, ele disse assim, eu estava nesse planeta, está dizendo, eu vivi nesse planeta, eu reencarnei nesse planeta. Porque ele está descrevendo as encarnações dele. E se ele olhasse para a Terra, ele estava no ano de 1767. Na Terra estava nesse ano e lá nele ele estava em 1677, ou seja, praticamente 100 anos. Ele estava distante desse planeta aí, vivendo nesse planeta quando ele se comparou a nós. E ele coloca lá assim, lá ele viveu só podia viver 2 anos, né? No momento com 20 anos.
Então atinge ali muitas vezes 15. 15 é o máximo de tempo que um organismo nesse planeta consegue viver nele. 15 anos, né, que é o limite. Então veja bem, ele vive até 15 anos, ele teria 150 anos, porque o ano dele equivale a 10 nossos. Então ele vai viver 15 anos, mas se eu comparasse com a Terra seria 150 anos. A gente aqui chegou agora, com toda a ciência, as mulheres estão chegando a 80, 85 e os homens ali por volta de 70, 80 e está passando 90, 30, hoje é muito comum. Você vê a gente falar em 90 anos, 100 anos, né? Pega um homem de 47 anos na década de 30 e um homem de 47 anos de hoje. É muita diferença, para todos os efeitos, né? Então, esse planeta vive em média de 150 anos. E ele coloca aqui, esse aqui a gente já falou, né? Que são os vocábulos da luz. Ele diz assim, se eu olhasse para qualquer lugar, na verdade a luz nem existe. Significa que eu posso enxergar mesmo que não haja luz. Então eu posso olhar para o escuro do universo e enxergar completamente os planetas que estão lá. E a ciência provou isso recentemente, quando ela falou 95,8% do universo é matéria escura. O que é matéria escura? É tudo que eu não conheço. Eu olho para o espaço, vejo aquele vazio, negro, escuro, eu penso, nossa, que vazio, aquilo é um nada. Não. Ali é a matéria que eu não conheço, porque a ciência não avançou para conhecer. Aí eu falo em velocidade da luz, que é aquilo que eu consigo enxergar. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? Toda vez que eu olhar para o Sol, eu estou vendo o passado do Sol. Toda vez que eu olhar para o planeta, eu estou vendo o passado dele. Eu nunca estou vendo o presente. Porque demora demais para essa luz chegar aqui. Então a ciência, todo planeta que a ciência descobre, pode nem mais existir. E ele vai dar um exemplo disso aqui. Ele vai falar de uma galáxia, né? Ele coloca assim, que ele diz aqui, né? Nem pode nem mais existir. A gente fala assim, a galáxia de Andrômeda está 10 mil anos-luz da Terra. Na verdade, ela já pode ter sido extinta e eu estou vendo só o reflexo dela chegando em mim agora, depois de 10 mil anos, ela está chegando aqui. Então, tudo que a gente aprende do espaço é passado. Não é o presente deles. Só se a gente andasse até lá para ver o presente deles. E isso é um pouco frustrante, né? Que a gente está tanto estudando a ciência e não sabe se realmente existe. Há na natureza forças além das que conhece, cuja essência é bem assim modo de ação. Por exemplo, existem coisas que a ciência está tentando descobrir que já não são mais a mesma coisa. O que resta é, o problema da alma e da vida é a força psíquica, que é a união do espírito com o corpo de matéria. O resto pode ser tudo um belo passado que a gente está vendo. Assim também como eles olham para a gente lá de longe e falam, nossa, tem 14 bilhões de anos a imagem da Terra. Será que a Terra ainda existe? Eles só vão saber se chegar aqui. Bom, vou falar desse último aqui só mais 5 minutos para ninguém dormir, que já deu bastante tempo, né? Mas eu vou falar que esse aqui é muito legal. Agora ele falou de mundos superiores. Ele vai citar esse mundo aqui que é muito inferior. Preste atenção como esse mundo é inferior ao nosso, Terra, que ele está dizendo. Chama-se o mundo de Andrômeda, que fica na constelação de Andrômeda também. Nesse mundo, qual vos falo, não se tem como efeito mais coisa alguma da constelação desse nome, que ele está dizendo. Esse eu já afirmo para vocês, ele não existe mais. Ele está vendo o passado. E aí ele fala, que palavra mais eloquente do que o silêncio de uma noite estrelada. Então ele olha para o espaço e vê um vazio. E ele relembra a imagem que esse planeta chega. Né? Ele vai dizer assim, eu estou em Capela e estou olhando para o mundo de Andrômeda, que fica na constelação de Andrômeda. E esse não existe mais nada dele, mas eu vejo as imagens que nunca se perderam no espaço. Ele está dizendo que foi a penúltima existência dele antes dele vir para a Terra e depois ir para a Capela. É isso que ele está dizendo. Lá ele diz assim, nesse mundo, quando eu estive lá, o reino vegetal não existe lá. E aí? Aqui a gente tem o reino animal, o mineral, o hominal. Lá está dizendo que o vegetal não existe, o planeta não existe vegetal. É fácil conceber isso. Quando a gente vê as imagens de Mercúrio, tem planta lá? Não, então também podia dizer que Mercúrio não tem reino vegetal. Mas tem vida. É isso que ele está dizendo. Ele diz assim,
Só existe ali um reino animal à superfície, mas é bem diferente do de vocês. Sua espécie é superior, sua espécie é inteligente, só possui 4 sentidos, porém não é igual ao de vocês. Olha que interessante, que provocante isso, né? Não existe o reino vegetal, existe um reino animal. E é superior, significa que é eles que dominam o planeta. E eles têm 4 sentidos. Aqui nós temos o paladar, o olfato, o tato e a visão, a audição, premonição, todos, né? Eles só têm 4. E os 4 que eles têm é diferente do que a gente conhece na Terra. E não tem, lembrando, não tem reino vegetal lá. É um mundo sem sono e sem fixidez. Sem sono significa que o ser lá não dorme. Tem que se movimentar até morrer, sem parar. Para quê? Porque esse mundo é envolvido num oceano, é como se fosse um oceano gigante e rosa. Então todos os habitantes vivem nesse oceano. É isso que ele está dizendo. Né? É uma substância que forma um grau intermediário entre o ar e a água. O que se forma entre o ar e a água? De manhã não tem o ovário? Não tem o sereno? É isso aí que tem lá. O ar molhado. Só que pensa nisso, rosa em grande quantidade. É assim que esse planeta é formado. Não é sólido e não é totalmente líquido, porque eu consigo ver, consigo pegar e consigo manusear. Então essa é o oceano róseo desse planeta. E os habitantes ficam lá. Então ele fala, nem busca fazer ideia de imediato do que seria esse planeta, que você vai fracassar na sua entendimento. Não engana, ele coloca assim, que lá existe 3 estados para o corpo. Aqui, no nosso planeta, nós temos esses estados aqui. Sólido, líquido e gasoso. E quem que dá estado de sólido, líquido ou gasoso? O Sol, o calor. Porque qualquer coisa que é sólida, se eu levar o fogo muito forte, ela derrete. Não é assim quando a gente pega um pedaço de ferro, esquenta, ele não derrete? Então ele sai do sólido, o líquido. Se eu pegar o líquido e esquentar, ele evapora. E se eu pegar o gasoso, eu esquenta, ele vira vapor. Então, o que a ciência às vezes deixa de explicar isso lá na sala de aula, né? Que a origem do estado da matéria está ligada ao calor. Tudo, se sofrer calor excessivo, vai mudar a forma. Exemplo, o que é a lava do vulcão? Não é essa mesma terra que está aí fora? É a mesma terra. Pega essa terra e põe a 1000 graus Celsius e vai aumentando. Ela vai encandecer e vai virar lava. Vai trocar o estado dela. Então ele está dizendo que nesse planeta, o tipo de sol que tem lá vai variar. Conforme o calor aumenta, diminui a densidade da matéria. Por isso que ele falou. O calor é tão grande nesse oceano que evaporou tudo que era sólido, tudo que era líquido e fez uma condensação como se fosse o seu vapor aí na Terra. Essa é a concepção que eu consigo fazer. Tá dizendo, quanto mais calor, menos matéria vai ter esse planeta. Porque os átomos, a matéria vai se dissolver como se fosse matéria líquida rarefeita. Esse é o nosso planeta que ele está descrevendo. O planeta dele, no caso, né? E ele coloca que é o mar rosa, né? E ele pergunta assim, por que vocês viriam, né? Vai dizer aqui um pouquinho na frente. Ele diria assim, não existe mundo, mundos existem em tal condição, solidificadas e imobilizadas. Aqui eu vou resumir porque o assunto ainda fica grande e o tempo já está no final. Ele vai dizer aqui 2 coisas. Nesse mundo, se ele pegasse a órbita desse mundo em volta desse Sol que projeta esse calor enorme, que dissolveu tudo que existe nesse planeta, e ele pegasse esse planeta e esse planeta afastasse um pouquinho desse Sol, ele esfriaria e ele ia se solidificar. E essa humanidade iria congelar exatamente onde ele estava. Eles iriam congelar sem perceber. Iam ficar todos paralisados naquele mesmo ambiente que eles estavam. Aí o Sol está aqui, ele vai dar uma volta aqui e de repente ela alongou, dar uma volta maior. Isso levou 10 milhões de anos. 10 milhões de anos eles ficariam congelados aonde eles estavam, em estado de inanição.
Aí quando o planeta terminasse a órbita e chegasse na volta do Sol de novo, o Sol iria aquecê-los. Eles iriam voltar à vida e continuar de onde eles pararam sem entender que isso tenha acontecido. Ele está dizendo assim, se eu pegasse a Terra e fizesse a mesma coisa, nós estamos na terceira posição depois do Sol. Se eu continuasse afastando a Terra e se desviasse do Sol, nós congelaríamos. Nós não morreríamos, nós seríamos como se aquele tubo de ensaio, né? Todo mundo congela, fica milhões de anos ali, paralisado. Nesse momento a gente afastou, congela. Quando terminou de dar a volta no Sol, o Sol começa a esquentar, dissolve o gelo, eu volto para a minha vida sem entender que eu fiquei 10 milhões de anos congelado. Isso aconteceu com esse planeta. Ele disse que ele viveu esse ciclo lá. Que ele viveu congelado 10 mil anos, voltou para a vida e só descobriu que ele ficou um período congelado quando ele afastou e viu as imagens que se projetou no espaço. Então ele vai descrever aí N mundos, várias condições. E aqui eu vou parar por aqui, porque o tempo já deu, né? Ainda tem aqui mais 14 planetas que ele vai descrever aí para frente. E a gente pode ver depois em outro momento. Mas em resumo é isso. É um espírito num planeta evoluído, já em regeneração, olhando para vários planetas e vendo o que acontece nas grandes planícies das muitas moradas de Deus em nós. É isso. Obrigado a todos vocês. Desculpa alongar tanto, ficou muito diálogo, mas ficou bom, né? Então é isso, agradeço vocês e espero que tenham gostado aí, tenha surpreendido algumas coisas, né? Algumas temáticas diferentes, né? A gente suportou também. Né? Então, tá bom. Vai perder a piada. Ah, tá certo, pode. Eu nem peguei o Júlio hoje. Gente, isso é tão interessante que ele não entende nada não, quem entende não. É interessante que vai falando ali, não sei se vocês têm essa noção, né? Às vezes a gente faz uma abstração. E quando ele está falando a Terra girando em torno do Sol, não sei se vocês fazem a ideia disso, né? A Terra gira em torno dela mesma, né? Ela gira em torno do Sol, todo o sistema solar gira no universo. Então o sistema solar gira dentro da Via Láctea, a própria Via Láctea gira em torno, até a órbita dela também. Você não entendeu? Onde a gente Você está, fica doido. Você está no centro. Maluco. Centro. É muito bem feito essa. E como é que nada se choca, natureza, todo mundo né? permanece no seu espaço. E uma velocidade. A velocidade é 106, pega o tamanho da Terra e multiplica 106 vezes quilômetros por hora. E é muito interessante a fala do Austin, que colocou, né, para mostrar para a gente as várias encarnações, e mostrando lá atrás e mostrando bastante. Gente, eu vou contar mais uma coisa para vocês pensarem. Estava vendo isso um dia naquela revista super interessante que faz para circular, né? Aquela coisa de que um fato jamais se repete é a mais pura verdade. Não, isso aqui nunca mais vai se repetir. Na verdade, se você for assim, a ciência que explica, né? Ele estava explicando, que como eu falei, né? A Terra gira em torno dela mesma, que gira em torno do Sol, o sistema solar gira, etc. Então, assim, aquele é como um pêndulo de um relógio, né? Aquele relógio antigo que tinha aquele badalo lá, né? Então, assim, cada momento dele é o momento do universo, porque está girando em torno da Terra, a Terra gira em torno dela, em torno do Sol, então, jamais se repete. Uma coisa doida para ser refletir, viu, gente? Tá vendo aí como é que é legal? O Júlio completou as suas. E a próxima, logo nós vamos colocar o